A paz do Senhor, boa noite a todos. Bom, já que não teve culto hoje, eu quero passar para os irmãos uma palavra de Deus para os irmãos nessa noite, sobre os dons do Espírito Santo. Nós devemos compreender cada um dos dons citados nas Escrituras. Os dons se encontram lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11, que diz assim, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e ao outro, o mesmo Espírito, a fé, e o outro, o mesmo Espírito, os dons de curar, e ao outro, operações de milagres, ao outro, profecia, ao outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outra, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Então a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro mesmo Espírito do conhecimento, palavra do conhecimento, fé, a outro é dons de cura. Aí você vê que fala dons de cura, não é dom, é dons, porque Deus opera na cura de várias maneiras. A outra, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação. Mas um só realiza todas essas coisas, um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito é dado a cada um, né? Cada um, capítulo 12, versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é dado a cada um. Cada cristão, cada crente recebe, né? Não apenas alguns, mas todos. A vontade de Deus é que todos sejam batizados, que tenham os dons espirituais. Muitos cristãos acreditam assim, que os dons são para outros, né? E não para si mesmos. Muitos cristãos adotam alguns dons e outros não, né? Dependendo de sentir-se confortável ou entendê-los. Não, irmãos, Deus quer te usar até nos 9 dons, né? Há 9 dons, se Deus quer te usar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, no primeiro capítulo, diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, somos ensinados pela Bíblia a aprender sobre os dons. Então não devemos nos esconder por trás da desculpa de que não compreendemos os dons ou que preferimos certo tipo de dom, né? Tem uns dons bonitos, né? Profecia, a igreja inteira vê, ou falar numa língua estranha, ou interpretar uma língua, cantar um cântico espiritual, ou dom de curar, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado os dons para cada um, para que seja proveitoso. Por exemplo, os dons de línguas, né? Existem 2 tipos de língua. A língua estranha, a língua dos anjos. O apóstolo Paulo diz, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, a línguas estranhas é 2 tipos de línguas estranhas. A primeira língua estranha é a língua dos anjos. Não tem interpretação, né? Porque a Bíblia diz que em mistério falamos com Deus, ninguém nos entende, não tem interpretação. E existe o dom de línguas, que é falar uma língua que você não conhece, ou inglês, japonês, alemão, que você ainda não conhece, mas Deus, através dos dons, faz você falar, ou você entender uma língua que você não estudou, nunca viu. Aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando aquelas pessoas de várias regiões do mundo estavam ali e todos ouviram falar da grandeza de Deus na sua própria língua. Então existe mais ou menos assim 9 dons em 3 categorias, né? Por exemplo, os dons de revelação. Existem 3 dons, que é palavra de sabedoria, que é a revelação da mente e do propósito de Deus, palavra do conhecimento, que é a revelação sobre uma pessoa ou uma coisa, conhecimento
ou uma situação. E existe discernimento de espírito, capacita a pessoa a ver o mundo espiritual. Porque existe 3 tipos de espírito: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito enganador. Quem tem o dom do discernimento de espírito, ele não é enganado. Por quê? Porque ele sabe se é Deus falando, se é coisa do diabo ou se é da carne, se é do próprio homem. Então isso aí são os dons de revelação. Também tem os dons de poder, que é fé, que capacita a pessoa a manter uma confiança inabalável em Deus. Os dons de cura, é um poder sobrenatural para curar, expulsar demônios, a fim de tornar o corpo de Deus, o corpo da igreja, são e saudável. E a operação de milagres, que é poder sobrenatural para interferir no curso natural da natureza, como fazer o mar se abrir, como fazer a chuva cair, como fazer parar de chover e esses tipos de coisas. Então, são dons de poder. E também existem os dons de inspiração, que é a profecia, que é uma expressão sobrenatural numa língua conhecida. Existem diferentes tipos de língua: expressão sobrenatural numa língua desconhecida, interpretação de língua, que é a expressão sobrenatural numa língua conhecida daquilo que foi falado numa língua desconhecida. Então, são 9 dons distribuídos em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Os dons em operação são sinais que acompanham aqueles que crêem, porque Deus é Deus, né? São sinais, a Bíblia diz: esses sinais seguirão aqueles que crêem. Quer dizer, o dom é para todos aqueles que crêem, né? Os filhos participam da mesma natureza, do poder, dos atributos e do caráter de seu pai. Nós também, irmãos, nós também desfrutamos dos mesmos poder, da mesma essência do Deus nosso Pai. Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus, uma vez ele fez uma pergunta para os discípulos, e os discípulos responderam, e ele ficou alegre, mas falou: oh Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e revelou elas a esses pequeninos. Aqueles homens que seguiam Jesus, pescadores, pessoas pobres, indoutas, que não estudaram, mas tinha o poder do Espírito Santo sobre eles. Então devemos entender que os dons do Espírito são algo que atua no sobrenatural, né? No sobrenatural. Existem coisas naturais e existem as coisas sobrenaturais. Precisamos estar disponível ao Espírito para a manifestação de qualquer dom, né? A Bíblia diz: buscai os melhores dons. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Os dons são dados para suprir a necessidade um dos outros, da igreja, né? Não para glorificar a si mesmo. Eu tenho o dom tal, eu tenho o dom de cura, eu sou não sei o quê. Não. A Bíblia diz que devemos alegrar-se quando Deus resolve agir através de nós, através de você. Porque, não porque você foi um escolhido, não, mas porque foi capaz de ajudar alguém, capaz de dar uma palavra, capaz de ir no enfermo e ministrar a cura sobre ele, né? Deus quer que os dons se manifestem em nossos lares, nas nossas famílias, né? Não só na igreja, no templo, na hora do culto, aí você dança, pula, sapateia, coisa e tal. Não, os dons espirituais Deus quer que nós usa em casa, onde nós estiver, né? Para que a glória dele seja manifestada através de nós. Não apenas no uso no público, na meio de uma multidão, né? Porque o nosso lar oferece um cenário no qual o marido e a esposa podem começar os dons numa mesma atmosfera, no mesmo espírito, né? Se um erro for cometido, estamos ali para exortar um ao outro, marido e mulher, ajudando. Uma vez que nos sentimos confortáveis usando os dons no lar, fica mais fácil usar na igreja ou usar em público, né? Usando os dons como marido e mulher, né? O marido edificando a esposa através da palavra e a esposa edificando o marido através da oração. Então, vamos ser sensíveis à forma como Deus poderá usar vocês, né? Deixa Deus usar vocês nos lares, na família, esposa, na esposa, né?
Quando um esposo, um cônjuge usa o dom frequentemente, o outro confirma, diz, ó, minha mulher é uma mulher de Deus, o meu marido é um marido de Deus, um homem de Deus, porque o Espírito Santo usa ele, não só no público, né, lá na multidão, não, mas dentro de casa, onde ele for, né, enquanto dedica tempo em oração juntos, espero que o Espírito Santo flua nos dons através de vocês, nos lares, né? Na igreja, onde vocês trabalham. As pessoas vão dizer verdadeiramente, aquele homem, aquela mulher que trabalha comigo, que estuda comigo, é um servo de Deus, usado por Deus, né? Às vezes os dons que se manifestam primeiro são os dons de inspiração, né? São aqueles que se batizaram com o Espírito Santo, manifesta primeiro, muitas das vezes, né? É profecia, línguas estranhas, interpretação de línguas. Geralmente são os primeiros dons que se manifestam nos crentes. Isso geralmente acontece durante o seu tempo de oração, na casa de Deus, numa vigília, numa busca ali incessante, né? Acontece aquela manifestação, a pessoa está preparada espiritualmente, mentalmente, entregando a vida para aquilo. Então, devemos então buscar os dons espirituais, né? Os dons não são reservados para as pessoas especiais, para missionários, coisa de gente grande, não. Sinais e milagres acompanham todos aqueles que crê. Lá em Hebreus 2, versículo de número 4 diz, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade, né? Então, desenvolva os dons, desenvolva uma vida de oração, junto com a esposa, no lar, na igreja. Na hora da igreja, se entrega mesmo, busca, eu quero receber, eu quero sentir, Senhor, eu quero ser cheio, né? Ensine seus filhos sobre os dons, né? Deixa Deus usar vocês perto de seus filhos, e vocês vão ficar surpresos mesmo, com a maneira que o Espírito Santo se moverá através de vocês. Então, deixa Deus usar vocês nos dons espirituais. Segue aquele mandamento do Paulo, o conselho do apóstolo Paulo. Busque os melhores dons. Busque os melhores dons. A igreja precisa de você, cheio do Espírito Santo, com dons, seja de poder, seja de inspiração, seja de milagre, operações de milagre. A igreja agora precisa dos dons. Deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe e uma boa noite.